Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Estamos aqui em mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e aqui nós falamos sobre carreira pública ou privada, falamos sobre empreendedorismo e muito mais, entretenimento, esporte e o que mais a gente puder trazer, informação e conhecimento para vocês de forma útil e de qualidade. E hoje nós temos convidados que estão na carreira, tentando entrar na carreira pública, que já passaram no concurso, mas enfrentam o que muitos concurseiros acabam enfrentando, quando o concurso às vezes fica suspenso ou judicialmente ali sendo questionado, que são o pessoal da comissão dos aprovados no concurso da educação do município de Palmas, aqui no Tocantins. E são eles, a Nauana e o Marcondes. E eles vão falar sobre como foram as etapas do concurso, qual é o sentimento que eles estão tendo e a luta que eles estão tendo para poder serem nomeados e, enfim, tomar posse no concurso que eles tanto estudaram e se esforçaram para passar. Então, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Vou começar aqui pelo Marcondes e depois a Nauana falando um pouco sobre essa situação de vocês. Silvio, eu quero fazer os cumprimentos, né, a você que nos recebe nessa tarde e a todos os ouvintes. E aí eu penso que essa programação ela alcança muito além das fronteiras do estado do Tocantins, né? Parabenizá-lo por essa oportunidade. E aqui eu me chamo Marcondes, como você colocou. Estamos classificados dentro das vagas imediatas, né? E nesse processo todo, foi escolhida uma comissão, né? Eu tenho a gentileza de fazer uma recordação aqui da pessoa da Francisca, né? Que é a líder desse grupo, e nessa tarde nós representamos a ela, né? E para mim é uma satisfação imensa estar aqui sendo oportunizado por você. Pois é, e você, Nauana, está na expectativa também? Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nós estamos desde o dia 19 de dezembro de 2024, sempre acreditando que o próximo dia será o dia da nossa vitória, será o dia da nossa posse. A gente se juntou, correu atrás e a gente tem lutado assim com todas as forças. Aqui a gente fala em nome de todos os aprovados, de todos os homologados, porque a gente tem um concurso com praticamente 5.900 e algumas coisas de pessoas aprovadas. A gente tem candidatos no cadastro reserva, excedentes que foram homologados e todos estão ansiosos aguardando essa posse. Ah, é bastante gente, né? São quantas vagas diretas no total? Vocês têm essa informação? 2.258 vagas. Isso. E tem mais de 5.000 pessoas classificadas. Justamente. Aproximadamente 5.000, né? 4.900. É um concurso com bastante Isso. gente, né? Tava faltando muita gente na educação, né? Para concurso. A maioria eram contratos, né? Inclusive, muitos desses contratos devem ter sido aprovados nesse concurso, né? Sim. Já eram da área, né? Estavam Sim. estudando. E como que aconteceu a prova? Você falou foi no ano passado, né? Mais ou menos ali no segundo semestre do ano passado, 2024. Nós estamos aqui finalizando abril de 2025 e ainda está nessa situação, né? Era um concurso que até então era para ser rápido e algumas pessoas já foram nomeadas, inclusive, né? O que houve aí? São quantos cargos? Quantos cargos já foram nomeados e quais que faltam? Justamente. O concurso de educação, ele foi feito para mais de 16 cargos. Desses, apenas 4 cargos foram suspensos. Embora sejam 4 cargos, são muitas vagas, né? Isso, são os cargos que ocupam a maioria das vagas. Em torno de quantos por cento das vagas, mais ou menos? Mais de 60% das vagas. Mais da metade das vagas estão concentradas nesses 4 cargos, que foram os únicos que foram suspensos. Justamente. E os outros já tomaram posse, já estão trabalhando, recebendo. Sim. A gente às vezes fica preocupado, claro, a gente entende que muitas vezes concursos podem ter algum tipo de problema, ou alguma fraude, ou então algum problema técnico ali, ou algum questionamento, e é papel do poder público também que está oferecendo as vagas, mas do poder público também
investigar, né? Uhum. Então, possivelmente foi o Ministério Público que entrou com a ação pedindo a suspensão do concurso. E qual foi a motivação? Vocês têm essa informação? Sim, nós temos. No dia 9 de setembro, alguns dias após a prova, o Ministério Público recebeu 3 notícias fatos questionando as questões da prova de específico desses 4 cargos. Lá nesse questionamento, eles diziam que poderia haver alguma irregularidade pelo fato da prova ter, em média, de 9 a 12 questões que estavam como opção correta, todas as alternativas estão corretas. O MP recebeu essa denúncia anônima de pessoas que foram eliminadas. Dessas denúncias, na verdade, foram 3. Dessas, uma das pessoas que denunciaram acertou apenas uma questão específica. Aí ele não se conformou em ter aceitado A inconformidade, a inconformidade. fez fazer a E aí, denúncia. ele fez a denúncia, entrou com a notícia fato. O Ministério Público fez uma recomendação para a Prefeitura de Palmas para parar com o andamento do concurso até que se investigasse, se resolvesse. A Cíntia decidiu homologar um concurso. Cíntia é a A ex-prefeita. ex-prefeita. Ela decidiu homologar o concurso. Após a homologação, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão. O juiz do Fórum do Primeiro Grau negou essa suspensão. Ele viu que não tinha materialidade. Só que antes do recesso judiciário, o Ministério Público recorreu na segunda instância, lá no Tribunal de Justiça, e o desembargador decidiu suspender o concurso até o julgamento do mérito. E aí a gente está seguindo com essa suspensão até a data de hoje. Então, a suspensão ela foi baseada nessa questão nessa situação, melhor dizendo, de 15 questões Isso. que a resposta era todas as alternativas estão corretas. Mas as respostas estavam realmente corretas? Não tinha nenhum problema. Era só a coincidência de todas terem uma resposta parecida. Na verdade, é assim, das 15 questões, para alguns cargos foram 9, 11, 12, não me lembro o Então outro não era cargo. igual, era variado. Era variado. Não era uma coisa assim padronizada. Justamente. No cargo de professor de séries iniciais, eram 12 questões que tinham lá todas, uma das opções, todas as alternativas Quantas estão questões corretas. eram no total? 45 questões. 45 questões. Isso. É razoável, mas também não é um absurdo. Mas assim, fora isso, não tinha materialidade de nenhuma situação realmente, assim, uma fraude, nada. Era só coincidência. Se você olha no processo, o único argumento que o MP apresentou foi essa notícia fato. Que foi apresentada pelo denunciante Isso. lá, né? E esse fato das questões. Não tem, né, pastor? Não. Nenhuma prova de irregularidade, Não tem. nenhum. Normalmente, Erro quando. ortográfico ou de programação, de distribuição, não há nenhuma evidência acerca disso, né? Uhum. O processo como um todo, ele ocorreu de uma maneira muito tranquila, né? Sem nem extrapolar nenhuma dos princípios ali de organização. Do edital do concurso. edital, Justamente. né? E isso facilita, né? Porque essa própria investigação, aliás, nessa própria ação, com certeza é feita uma investigação, alguma coisa nesse sentido, para verificar se de fato há alguma irregularidade. Eu penso que seja assim, porque quase todos os processos são dessa forma, né? Sim. Então, eu creio que se é creio que é um fato que vocês estão falando, eu creio que isso pode até agilizar o processo, né? O problema é que Sim. processos judiciais no Brasil têm vamos dizer o seguinte, vamos dizer que é quase que uma regra o judiciário brasileiro, até por falta da quantidade de processos, a quantidade de processos acabam demorando um pouco, né? Mas esse tipo de ação, na situação que vocês estão me falando, pode ser que ele acabe indo de forma mais célere por não haver tantas questões a serem verificadas. Mas de cada dia que passa, para quem passou num concurso e está esperando ser nomeado, é uma eternidade, né? Como vocês estão lidando com esse sentimento de estar sem saber quando vocês vão receber algo que vocês lutaram tanto? Olha, a Naone colocou aí que nós estamos desde o dia 19 de dezembro, né? Com essa apreensão. Então, são, em média, 180 dias. Lá no início de todo o processo, você tinha a ideia de que amanhã ou próxima semana, né? O juiz, o desembargador, poderia atender a nossa necessidade, porque você tinha
a previsão de um início de ano letivo no dia 3 de fevereiro. Opa, hoje é 19 de dezembro, então até final de janeiro tudo isso se resolve. E foi isso que veio a nossa grande contrariedade, porque desencadeou em pessoas ansiedade, crise de ansiedade, né? Nós temos muitos colegas São mais de hoje, 1.000 pessoas esperando, né? são muito mais. Nós temos colegas hoje que fazem acompanhamentos, né? Semana passada nós tivemos uma colega que ela fazia um acompanhamento com um oncologista e ela infelizmente não conseguiu, né, superar a doença, esse momento, e veio a óbito. E entre nós, nós argumentamos, né? Talvez todo esse processo acelerou o estado de enfermidade dela, né? Mas muitos de nós, a questão do cansaço, a questão, os dias vão se passando, A a incerteza, né? incerteza, a insegurança, né? De que o processo, porque aí nós estamos dentro de uma via jurídica, mas a gente sabe que caminhando com isso tem uma ação política, né? Tem a vontade do gestor municipal, porque tudo isso também desencadeia com o Ministério da Educação Municipal. Que A gera ausência de gera professores. problemas para as centenas de pessoas que estão Sim. esperando, né? Que passa dos milhares. Quem- Gera problema para o atual prefeito que recebeu, Justamente. porque é um problema para ele gerir, e ele tem um Justamente. problema para resolver que precisa dessas pessoas, né? Justamente. E as famílias geram prejuízo financeiro para quem não tomou posse ainda, porque cada dia que você não tomou posse é um dia a menos de salário recebido. Não é isso? Olha bem, final, porque a prova do concurso foi 1º de setembro, né? Então, logo depois disso, a própria prefeitura publicou uma normativa quanto aos exames adicionais. Muitos de nós que estávamos classificados dentro das vagas imediatas correram para que a documentação estivesse pronta, porque você tinha uma perspectiva que entre o dia 28 até o dia 1º de janeiro, você poderia ser nomeado. Então, Gerou ali um gasto financeiro para você fazer exames, né, deslocamentos para tudo isso. justamente. Gera aquela expectativa de euforia, vem para uma Justamente. frustração. Justamente. Eu posso, assim, ser bem Complementar. sincera, a gente viveu um luto. Eu sei que, assim, é até um pouco pesado, mas não tem aquela sensação de que tem alguém arrancando alguma coisa de você? A gente não teve Natal. Eu me Não lembro um dia teve. do Marcondes falando assim, gente, vamos pegar nossas marmitas, vamos para a porta do TJ. Eu tô desesperado. Eu não tenho mais contrato, eu tenho filha, eu tenho dívidas, eu tenho família, e eu não sei o que eu vou fazer. Eu estava contando com isso, foi o sonho de uma vida, porque eu estudei, eu passei, eu quero tomar posse. Eu olhei assim e falei, Marcondes, calma, vai dar certo. Vamos ter fé. E nesse calma, vai dar certo, vamos ter fé, já tem esse tanto de tempo 180 dias. que a gente espera. Às vezes a gente tenta ser forte, a gente é uma voz que ecoa para muitas pessoas, porque o pessoal confia no que a gente está buscando, que a gente está correndo atrás, no que a gente está falando, mas uma hora cansa. Às vezes a gente evita até falar, né? Silencia um pouco, que é para a gente não gerar expectativas demais, para que as pessoas não sofram. Por exemplo, amanhã a gente tem um julgamento referente ao processo lá no Tribunal de Justiça. Mas o que é esse julgamento? Quando ocorreu todo o processo, o Vilas Boas, que é o desembargador, suspendeu o concurso, os procuradores do município que estavam atuando ainda antes da troca de gestão tentaram, de várias formas, acelerar o processo. Entraram com um mandado de segurança, pedindo para cancelar a decisão, alegando que o desembargador não poderia ter dado aquela decisão porque ele já estava em recesso judiciário. E aí eles entraram com esse mandado de segurança, a princípio foi negado, só que não pode ser uma decisão monocrática, ela precisou ser discutida em turma, e isso vai ser discutido amanhã. Entrou com um pedido no STF também, alegando que o ano letivo iria iniciar, que precisava desses profissionais, porque tem contrato. Aí o STF negou, já é um sofrimento para a gente. Negou, a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Negou porque falou, já que você contratou tanto tempo, que contrate mais um ano até resolver o mérito aí dessa ação. Aí lá vai a gente sofrer de novo. Aí lá vem um mandado de segurança, negado de novo.
toda hora parece que tem alguma coisa tirando ali da gente, a gente vai puxando para trás, né? Eu até falei, a gente caminha 2 para frente e 1 para trás. Só que, assim, agora a gente está um pouco mais tranquilo, porque a preocupação da mudança de gestão passou. A gente tem um procurador novo que tem atuado muito com a comissão, tem conversado. Ele tem trabalhado muito para liberar logo esse concurso. O medo que a gente tinha, É porque a ação, na verdade, é contra o município, né? Isso, Não é, justamente. assim, não é contra vocês, é contra o município. Justamente. E o município tem o seu procurador para representá-lo e ele, então, ele está representando no sentido de destravar logo esse concurso, né? Justamente. A De procuradora... Então, resolução, vocês têm né? tido esse contato lá e é muito Sempre. bom. Já é uma sinalização boa, né, Muito positiva. da atual gestão que interessante, quer né? resolver logo esse problema, né? Ele tem contato direto com a nossa presidente. Ele sempre que tem alguma coisa, hoje mesmo ele já ligou para falar do julgamento de amanhã, pediu para tranquilizar todo mundo, para a gente acompanhar, que pode ser que realmente não dê certo, e a gente vai acompanhar e mais um Vai dar passo. certo. É preciso. É preciso que vai chegar o momento de dar certo. E agora a gente está um pouco mais tranquilo. É claro que a gente só vai ficar tranquilo quando tudo finalizar, mas é porque os prazos estão Esgotando. se esgotando, porque chega uma hora que acaba. É prazo, prazo, prazo e mais prazo, mas uma hora eles vão ter que acabar. Uma hora vai ter que ser decidido. Isso. E esperamos que seja decidido de forma positiva para vocês, né? Justamente. Até porque decidir de forma positiva para vocês, eu vejo que é decidir de forma positiva para o município, Sim. que precisa desses profissionais trabalhando lá na educação, né? Para Justamente. receber as crianças, os jovens na educação municipal. E parece que já está tendo problemas, né, relacionados à questão da educação no município, muito provavelmente por falta dos profissionais, né? Sim. Toda essa ação emblemática que envolve o município hoje, no sentido, na parte da educação, é por razão de tudo que aconteceu no certame, né? No sentido de, lá no final, convocar os homologados, né? Então, assim, você tem hoje aí, hoje, por exemplo, teve uma caminhada que se refere à 26ª Semana Nacional de Paras da Educação, mas, portanto, são ações voltadas para o município e para o estado de Tocantins, né? Então, você teve 50% das escolas fechadas hoje para aderir ao movimento. Só que você tem outros momentos que são escolas integrais, CMEs, que fecharam por uma tarde, por um dia, buscando a colaboração das famílias e da sociedade no apoio ali da falta de professores. Quando eu voltei aqui no edital, né, e aí essa gestão fez um compromisso de chamar 660 pessoas, né, do quadro imediato, mas ele chamou 150 das áreas que não foram afetadas. Do que não teve nenhum tipo de suspensão. Aí eu falo de professor, porque aí tem um outro número lá de TAI que eu não me recordo aqui agora. Mas professor, a primeira levada de convocação foi 150 pessoas. Depois teve volta de 20 dias atrás, uma chamada de 70 pessoas, né? Já o quadro reserva. Não resolveu. Não resolveu, porque o edital falava em 4 vagas imediatas para professor de Libras. A atual gestão criou uma superintendência de educação inclusiva. Você tem Palmas hoje com 80 escolas. Dependendo do módulo da escola, você vai ter um professor de Libras. Ou seja, no mínimo, o concurso já não atende, porque o total de vagas no concurso para Libras são 14. Então, como é que eu posso colocar? A atuação desse professor aqui vai ser carência eternamente ou até que se resolva. Entende? Então, o que acontece? Chamou 150, não conseguiu resolver nas específicas, chamaram mais 70. É como se chover no deserto, né? Não vai resolver imediatamente. E aí temos nós, que somos o quadro de pedagogos, né? Que no concurso, nas vagas imediatas, eram 574. É aqui que está o grande problema. Porque você tem CMEs,
você tem escolas de anos iniciais, e é onde onde está a nossa atuação. Né? Uma sala de CMEI, por exemplo, um berçário hoje, ele comporta, em média, 4 professores. Quantos CMEIs que tem um quadro de professores temporários de norte a sul dessa cidade? Então, o que vai resolver, né? O que vai voltar à educação de Palmas ser, como sempre foi, destaque em primeiro e segundo lugar em IDEBs de ano inicial e anos finais, é a resolução desse concurso, a convocação. E aí, assim, eu estou falando de vagas imediatas, porque lá no final, de fato, o que essa prefeitura tem que nomear é, em média, 650 pessoas para professor de anos iniciais. Só para uma vaga. Só para um cargo. Ah, para um carro, É. perdão. Aí você vai pensando nas demais áreas. Eu conheço uma escola da rede municipal, ela está com 10 anos. 10 anos. Nunca houve um professor, essa informação recebi ontem, nunca houve um professor de geografia modulado com cargo efetivo. É muito E tempo. está lá a carência. Então, essa nova gestão que assumiu agora, eles têm um desafio Muito grande. gigantesco muito na área grande. da educação, né? Tem o lado bom que eles têm aí centenas de pessoas para efetivarem, para poder começar a dar conta dessa demanda que é muito grande no município, É. né? Mas aí também ele precisa, o gestor precisa superar essa etapa judicial que foi travada Eu contra o acredito- município também. Eu acredito que o único problema é a questão judicial. Recurso não se discute. A gestão da prefeitura, pelo que vocês falaram, tem demonstrado interesse Sim. em resolver e nomeá-los logo como profissionais. Mas ele não pode fazer isso porque está judicializado. Justamente. E a justiça necessita de prazos para que os trâmites sejam vencidos, né? Sim. E algo seja decidido, ou positivo ou negativamente. No caso de vocês, espero que seja positivamente. Assim, a justiça necessita de prazos, mas tem alguns prazos que já foram encerrados que a gente necessita também de A resposta, né? de uma resposta. Por exemplo, o julgamento da liminar que vai ocorrer pela turma da Câmara Civil está dependendo do relatório do desembargador. Na hora que ele publicar esse relatório, ele já pode chamar para votação. Ele já pode colocar em pauta. Uhum. Então, depende também. E no Brasil é um monte de feriado também para acabar de piorar a situação, né? E os prazos dobrados, né? O poder público tem prazos dobrados, né? Então, assim, algumas coisas não conspiraram tão bem a favor de vocês, né? Mas é aquelas coisas, né? Às vezes o desafio maior acaba trazendo mais um sabor de vitória maior, né? É o que eu espero Sim. para vocês. A E- gente entra fortalecido na educação de Palmas. Exatamente, né? Eu Já é um gente- desafio para entrar, a e gente imagina o já desafio entra na para luta, já. resolver os problemas que tem lá. Às vezes, como você falou, mais de 10 anos, né? Para serem resolvidos. E já falamos um pouco, né, do sentimento que vocês estão tendo, que é um sentimento que poderia ser melhor, né? Mas, infelizmente, é um sentimento mais de ansiedade, de apreensão, e que a gente espera que seja vencido o quanto antes, né? Para se tornar um sentimento de alegria, de estar tomando posse, né? E iniciando os primeiros dias de trabalho. Eu já passei alguns concursos públicos também, e a gente sabe como é que é essa espera, né? Já teve um que eu esperei 1 ano, teve outro que eu esperei um pouco menos. Teve colegas que esperaram mais de 3 anos para tomar posse no concurso. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça com vocês, que seja o mais breve possível. Mas fala um pouco desse movimento que vocês vão fazer amanhã. Vocês vão se reunir lá no Tribunal de Justiça? Justamente. Vocês já têm uma comissão formada, né, das pessoas que foram aprovadas e estão trabalhando organicamente, né, de forma conjunta, para conversar, né, com as autoridades responsáveis por esse processo para poder acelerar, não é isso? Justamente. Amanhã a gente sabe que vai ocorrer o julgamento do mandado de segurança, mesmo sabendo de todas as implicações que pode ocorrer, a gente decidiu se reunir lá na porta do TJ para mostrar nossa força, para mostrar nossa voz, para que eles vejam que nós estamos Sensibilizar, né? sensibilizados, nós estamos ansiosos para que isso Que às se vezes a desenrole insatisfação logo. de 3 pessoas gera um prejuízo para mais de 3.000 pessoas. Justamente. E aí tem que pesar nessa questão da justiça. Às vezes é muito difícil também para quem decide essa questão, né? A pessoa tem o direito de reclamar,
não necessariamente o direito dela é válido, né? Isso vai ser decidido lá após as provas, mas ela tem o direito de reclamar. Mas, por outro lado, tem milhares de pessoas que também têm o direito de Que tomar sofreram posse e estão sofrendo prejuízo financeiro, prejuízo Justamente. psicológico e E tudo mais. Vocês são aqui mesmo do Tocantins, né? Eu já moro aqui em Palmas há bastante Porto tempo. Nacional. Eu sou de Barrolândia. Vocês são um tocantinense raiz Filhos mesmo. da Isso. terra. Pois é, a maioria dos concursados, eu creio, do município, são pessoas aqui do Tocantins, né? Que estão aqui desde o começo do estado aí, ralando para ter o seu lugar ao sol, né? Então a gente torce muito para que seja resolvido o mais rápido possível. Inclusive, quero até aproveitar e falar, você que está assistindo agora, que também passou nesse concurso, acompanha aí a luta dos seus colegas que estão lutando pelo seu direito também, né? Tem lá um Instagram, né, que vocês criaram, que é arroba, Comissão. arroba comissão homologados do concurso CEMED Palmas. CEMED Palmas. Arroba Comissão comissão dos homologados. homologados CEMED Palmas. É isso aí. Então você vai lá, segue eles para você ter mais informação também. Você que está seguindo, segue também o Esfera Podcast no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube para você ver essa entrevista completa, né? E ter mais informações sobre o que está acontecendo agora, já no final de abril de 2025. Julgamento amanhã, dia 24 de abril, né? Do Mandato de Segurança. Do Mandato de Segurança para verificar a situação e ver se a coisa anda de forma mais célere, né? E outra coisa que eu acho interessante, convidar também o prefeito de Palmas, se puder nos honrar com a sua presença aqui para falar um pouco, não só sobre esse assunto, né, mas também sobre esse assunto, sobre como está a gestão dele que está aí nos primeiros meses e que nós esperamos que a nossa cidade esteja cada dia melhor. Fica aberto aqui o espaço para que você venha no nosso podcast aqui falar um pouco dos seus projetos, falar do que já foi conquistado e dos desafios que o senhor está enfrentando, que não são poucos, né? A gente já está vendo aí vários desafios que é comum para um gestor, né? Mas uma pessoa experiente, eu creio que vai conseguir superar isso de forma tranquila, não sem muito trabalho, né? E vocês têm alguma mensagem para os colegas de vocês que estão esperando e às vezes não estão acompanhando ainda? Vocês têm alguma informação importante que vocês queiram transmitir? A nossa chamada é para que esse movimento ele ganhe força, né? Cada dia que se passa, por mais que nós estamos na reta final, né? Nós construímos isso em nossas memórias. Nós estamos na reta final. Lá no mês de janeiro, havia rumores, né, de que a gestão só chamaria esse pessoal para uma possível posse após as férias de julho, né? E tudo isso foi, assim, citação popular, né? Boatos. Né? Mas a coisa parece que se culminou nisso, né? E As palavras têm poder, né? E aí nós estamos aí fechando, né? Fechamos o primeiro bimestre, caminhando. Logo daqui uns dias já fecha o segundo bimestre e vem a merecidas férias. O professor sonha com isso, né? Precisa restabelecer as energias. E aí é nesse processo, né? Como colocou a Nauana, nós temos amanhã essa Mobilização. lá diante ao TJ, mas nós temos aí um outro prazo, que é 28, agora do mês 4, que é um último momento que o Ministério Público tem para apresentar a sua defesa, né? Na verdade, a Isso. sua réplica da Réplica, contestação. isso. E indicar se ele vai ter provas ou não. Então, esse momento ali, do dia 28, é um dia ímpar para o nosso movimento. Porque o próprio Ministério Público pode, diante das averiguações que ele fez, perceber que de fato não tinha nenhuma irregularidade e ele mesmo pode pedir para que o processo seja encerrado, não é isso? E aí vem uma contradição, isso aqui é coisa minha, Marcondes, comissão não tem nada a ver com isso. É um pensamento meu, porque durante todo esse processo nós ouvimos as pessoas, as autoridades, afirmarem que o Ministério Público Estadual do Tocantins é o guardião da sociedade. E aí eu convido assim
a olhar com atenção, né? Nós estamos já no prazo bem finalzinho. Que nada surja nesse último prazo, porque nós temos 40 mil crianças matriculadas nessa rede que anseiam por, de fato, receberem suas aulas ministradas dignamente por seus professores. Eu fiz É uma reflexão importante, né? Eu fiz aqui um levantamento do IDEB. O IDEB de 2021 já era gestão da prefeita Cíntia Ribeiro. Palmas, nos anos aonde nós estamos afetados, né, esse concurso, nos anos iniciais, Palmas era primeiro lugar. Nível nacional, o resultado de avaliação externa, de dado de aprovação, reprovação, distorção e frequência, Palmas estava em primeira capital, a melhor educação que se tinha. Já na mesma gestão da Cíntia, no ano de 2023, os anos iniciais caiu para a terceira posição. Aí eu te pergunto, 2025 é ano de IDEB. Nós estamos finalizando agora O mês de IDEB, abril. para quem não sabe aí, ele se realiza de quanto em quanto tempo? 2 anos. De 2 em 2 anos é feita essa averiguação da qualidade do Isso. ensino. É um Da ano educação de básica. Da trabalho. educação básica. Nós temos em Palmas, por exemplo, hoje, o sistema SAEP. Então, o sistema SAEP, existe uma matriz curricular própria para essa avaliação. Essa avaliação prepara os meninos, os alunos, para a avaliação de SAEB, que é a matriz nacional. Ela ocorre ali meados de novembro. E aí, em novembro, você tem vários fatores. Palmas chove aqui, mas na próxima quadra pode não chover. E a escola que não alcança 80% mínimo de presença não entra na contagem, né? Então, são muitas informações pequenas que se juntam em torno, e aí isso depois é política de financiamento de educação pública. É daí que vem os recursos Os para a educação recursos. no município, né? E aí, se Palmas continuar como está, como vai ser o nosso resultado? Nós precisamos de uma educação melhor para que a cidade prospere, seja melhor, tenha, né, mais civilidade. Então, também. A culpabilidade de tudo isso, né, é aquele dizer assim, o pai do Mateus, né? Se o Mateus vai bem, Mateus tem pai. Se Mateus não vai bem, quem é o pai do Mateus? Então, é preciso, ontem, de verdade, a gente queria olhar com um olhar muito assim esperançoso para a gestão que está, no sentido de que eles estão preocupados de fato e de vez com educação inclusiva, porque a educação inclusiva, aí você não fala só das neurodivergências, né? Inclusiva do ponto de vista de incluir, de abarganhar, de receber, e de que toda a cidade de Palmas tenha o mesmo acesso e a permanência do saber. Eu te pergunto, você está perto da escola Anne Frank aqui, né? A próxima quadra. Escola de sucesso, uma escola que durante 30 anos foi colocada nas primeiras ordens de classificação. Mas o aluno do Taquari, o aluno do Sueli Resch, que é em cima da serra, o aluno que é da Água Fria, né? Que aí surgem os problemas de transporte escolar, surge a ausência do professor, né? Então, todas essas coisas nós aguardamos que seja resolvido de uma forma mais rápida, né? Porque Palmas vai completar, de fato, o ano do girassol, né? Exatamente. E eu, só de ouvir vocês aqui, eu já fico muito feliz de ver que teremos profissionais, porque eu creio que vocês vão tomar posse sim, e que nós teremos profissionais que têm qualificação e competência, vocês já estão demonstrando bastante conhecimento sobre a própria realidade de onde vocês vão trabalhar e preocupação que isso melhore. Isso já me deixa mais esperançoso. Inclusive, é parte do propósito desse canal de comunicação aqui, a gente idealizou aqui, nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Peritos, e é uma forma da gente
contribuir, né, com as outras pessoas, com informação e tudo, principalmente para jovens que estão buscando uma carreira, seja na iniciativa privada, seja na esfera pública. É, e assim, pessoas que prestaram concurso, pessoas que prestam serviço para o poder público, pessoas que estão querendo empreender também. A gente quer trazer pessoas de várias áreas justamente para trazer esse conhecimento. E a gente fica muito feliz quando vê que tem pessoas que estão realmente dedicadas ao seu propósito, né? Do seu trabalho e de trazer resultado para isso. Não só ir lá e receber o seu salário, cumprir seu horário, mas assim, de trazer um resultado, de melhorar os índices de classificação da qualidade da educação, de saber que você quer que o estudante lá de uma área mais periférica da cidade tenha a mesma qualidade da área mais centralizada da cidade. E isso é muito importante para que a nossa cidade possa crescer de forma mais igualitária, mais equânime, né? Sim. E isso me deixa bastante feliz. Eu tenho algumas perguntas também, de cunho mais pessoal, né? Vocês têm se dedicado, claro, vocês têm que tirar um pouco do tempo de alguma atividade que vocês estão fazendo para poder participar dessas mobilizações. O pessoal dos aprovados aí, que já estão esperando essa nomeação, eles estão participando dessas mobilizações, dessas atividades? Ou tá tudo nas costas de vocês mesmo ali? Como que tá essa movimentação? Nós temos um grupo de pessoas que é bem atuante, principalmente o pessoal que está dentro das vagas imediatas de cadastro reserva. Não é a quantidade ideal? Não, mas é o que a gente tem e é um pessoal bem engajado. Eles têm ajudado. Nós somos 8 na comissão, mas por trás tem muita gente ajudando na mídia, tem os colegas que vão dando força para os Eu vi que no outros. Instagram de vocês já tem, acho que mais de 1.600 pessoas, né? Sim, a gente tem muita gente acompanhando. Tem gente que a gente teve um movimento que veio gente do Pará, do Piauí, gente de muito longe, porque é o pessoal que estudou, que passou no concurso e que É tá muito tempo de lutando. dedicação. Palmas Quanto tem... tempo você estudou para esse concurso? Eu estudei pouco, porque eu já venho de passar em vários concursos. Eu acho que esse é Ah, meu então você não quinto. estudou pouco. Você, assim, especificamente para esse, tem um tempo, mas você já tem uma trajetória de muito tempo. É Tem porque quanto tempo você estuda para concurso? eu, desde os meus 18, eu passei no meu primeiro concurso com os 18. Aí eu tive uma filha atípica, ela é autista. E eu parei de estudar, porque demanda muito tempo. E aí eu É parei, dedicação exclusiva, fiquei praticamente, né? no... passei no concurso de Porto Nacional, fiquei lá. Quando eu tomei posse em Porto Nacional, ela era pequenininha. E aí, daí para cá eu não consegui estudar mais. Quando eu vi rumores de que teria um concurso de Palmas, eu falei, não tenho tempo de estudar em casa, porque era meio que impossível. Eu vou pagar um cursinho e pelo menos nesse tempo de cursinho eu vou estudar. Aí foi que eu fiz 3 meses de GPS e foi o que me deu base para conseguir. Já juntou com aquela bagagem que você já tinha de concursos anteriores, né? Eu tenho uma facilidade assim para pegar, então tudo que eu ouvi ali eu peguei e fui. Foi aprovado. Eu tive uma aprovação tranquila, porque muita gente ficou subindo, descendo. Eu tirei nota boa em redação, nota boa em prova objetiva. Eu praticamente, acho que eu tirei Você já tinha um 94 na método de redação, estudo que te ajudou, né? que me A ter ajudou. mais equilíbrio entre todas as disciplinas, né? Ali. Isso. Aí eu consegui ser aprovada e ficar tranquila até o dia Até 9 de dezembro. 9 não, né? Até o dia 19 de dezembro. Mas, assim, eu queria dar um recado para todo mundo que está aprovado e que lutou, igual eu, Marcondes e todo mundo da comissão. A gente vai tomar posse. Eu acredito. Tenho fé na justiça de Deus, tenho fé na justiça dos homens. Olhem o processo, analisem o processo. Não tem nada que desabone o nosso concurso. As palavras realmente têm poder. Então, A gente, vocês vão tomar posse. em nome de Jesus. E em breve. E em breve. A gente acredita que a gente vai entrar nas férias de julho com Passados. termo de posse na mão, curtindo praia, curtindo Carimbado, férias. assinado e publicado no Diário Oficial. Eu até fico brincando com minha família que eu tenho uma viagem marcada. E eu falei, eu quero ir pra praia com o meu termo de posse assinado. Eu não quero ir ainda com essa angústia, porque a gente não teve Natal, a gente não teve Páscoa, mas a gente vai ter férias. Acreditem que vai dar certo. Em nome de Jesus. E você estudou muito tempo, Marcondes, para esse concurso? Ou já vinha de outros concursos também? Ou você foi para esse que você... Não, já vinha de outras preparações, né? Então, assim, no final de cada gestão você fica apreensivo como vai ser o próximo, né? 2023, a prefeita Cíntia fez um pacotão,
onde ela iria ofertar quadro geral, saúde e educação. E eu optei em me preparar para o da educação, né? Porque eu já tenho algumas contribuições na educação. E aí eu me preparei para o do estado do Tocantins, da SEDUC, e peguei gancho para o da CEMED 2024, né? E foi assim, basicamente 2 anos, né, de preparação, onde eu tive que fazer acordos, né, com a família, acordo com os amigos, de priorizar tanto o curso preparatório, como mentorias, como material impresso, né? E como colocou a Nauana, e aí nesse concurso eu fiz para 2 cargos, né? E os 2 cargos estão aí, Suspensos. foram suspensos, né? Mas assim, com 2 boas colocações, resultado dessa preparação ao longo dos dias, né? Embora tenha sido suspenso provisoriamente, mas você ainda está na condição que você tem 2, escolha, né? Você pode é escolher entre 2 verdade, cargos. é verdade. E alguém vai ficar muito feliz quando você escolher um deles e sobrar outra E vaga, né? oportunizar o outro, né? Eu Exatamente. tenho uma Verdade. amiga minha que fala, tem um abraço, Mara, ela fala assim: eu passei, ninguém tira meu mérito. Eu passei, cancelou, suspendeu, façam o que Passou. quiser, mas eu passei, eu estudei, eu me preparei e eu passei. Ninguém vai tirar esse mérito. É verdade. E também ninguém vai tirar a nossa posse. Eu falo para ela: É. não fale isso, ninguém vai tirar a nossa posse. Que a Esse gente é o vai, espírito. a gente tem que acreditar. E Porque de Você- coisas ruins. Você vem sofrendo aquelas alterações lá de vez em quando nas edificações? Não, eu nunca Oh, desci que uma bênção. posição. Eu também não. É porque já teve algumas alterações de classificação isso durante ocorre, o... né? Quando um concurso com muitas vagas, aí título que não é computado, alguma coisa nesse sentido, e aí a banca precisa retificar conforme a galera vai judicializando. Aí eu, particularmente, não tive nenhuma mudança assim de posição, que eu fiquei lá onde eu estava paradinha. Agora eu quero ouvir de vocês o conselho que vocês dão para quem ainda não foi aprovado no concurso, que está estudando alguma estratégia específica, o que que levou vocês até esse sucesso para passar no concurso, que milhões de pessoas querem no Brasil hoje é passar num concurso. Então, aquele jovem que ainda não decidiu o que fazer, aquele que já decidiu o que fazer, mas está aí meio desmotivado, e aquela pessoa que já tem às vezes uma carreira, mas está numa idade mais avançada, já está assim igual eu de meio dia para frente, que está querendo fazer uma transição de carreira, mudar de área. Que conselho vocês dão para eles? Estuda. A educação muda a vida. A educação te traz luz, muda seu futuro totalmente. Ela te abre portas. Às vezes o pessoal fecha a porta, mas depois a gente dá um empurrão assim. Mas o mais importante é estudar. Manter o Que você- foco manter ali o foco. sem desistir. Isso. Estuda. De Mesmo fato, que você né? não queira passar num concurso, eu quero ser CLT ou eu quero ser PJ. Estuda. O Tenha- estudo sempre vai te dar um arcabouço Na pior hipótese, você vai ter muito assunto, né? Mas não é só isso, né? Você vai ter um repertório muito grande para usar nas suas atividades, né? Justamente. Você vai conseguir se sair de situações, você não vai ser enganado, você vai conseguir ter poder de escolha. Então, estude. É isso. A organização pessoal, ela é primordial, né? No mundo em que todo mundo hoje fala que tem TDAH, Né? Eu não entendo isso, mas tudo bem. eu acho que também pode ser os estímulos das redes sociais, é isso. estímulo demais. Então, as pessoas que às vezes não têm ou não tinham TDAH começam a desenvolver sintomas de quem realmente tem TDAH por causa do excesso de estímulo. Eu creio que pode ser isso, né? Sim. Isso atrapalha demais, né? Tem que ter uma rotina. Então, eu tive uma professora de preparatório, anos atrás, chamada Luciana Bittencourt. E ela apresentou uma estrutura de redação, né? E eu aprendi com ela essa estrutura de redação. E eu guardei comigo e eu digo assim, falei lá na minha casa, fomos eu e a minha esposa que passamos nesse concurso, né? E ela ficava desesperada, o fato da redação. Porque muita informação, muita mentoria, muita dicas, né? E eu falei assim, olha, concentra naquilo que a Luciana nos ensinou. Pronto.
Então, quando vinha alguém dizer um modelo de redação, eu fechava, eu bloqueava a minha mente. Não quero receber. Eu já tenho meu modelo, né? Não quero receber. E deu certo. E olha bem, é, a minha nota de redação foi 80 pontos. Da minha esposa foi 94 pontos. Ou seja, ela ouviu o conselho. Ouvi o conselho. Então, o que eu digo Se para dedicou ao modelo que ela quem escolheu. não está nos ouvindo. Porque às vezes né? você tem um modelo que você decidiu, eu vou seguir esse modelo, e você se especializar, ficar bom nele, você vai ter um resultado Justamente. melhor do que você pegar um pouco de outro e Isso. às vezes não... Então você vai filtrando, né, as informações, vai se organizando. Naquele dia da prova, nós fizemos prova pela manhã do ensino médio, fizemos prova à tarde do ensino do cargo superior, né? Então assim, você já vinha de 4 horas cansado. Para enfrentar a prova da tarde com 2 blocos, né, que era o bloco geral e o bloco específico. E o bloco específico, e eu digo aqui que nós desse concurso, né, fomos o primeiro a fazer um concurso público de educação com as novas normativas da BNCC. 2014 ainda não estava implantada a BNCC, que é a Base Nacional Comum curricular. Todas as informações. Nós pegamos isso aqui. Vocês estão bem atualizados. Atualizados. E aí o que acontece? Só desse bloco eram 15 questões. É aqui onde está, né, a dor de alguém que não passou nesse concurso e que não soube entender isso. E Não soube estudar. Não teve soube resiliência estudar. para superar. Justamente. A gente... Nós pagamos um curso preparatório para isso. Isso. A gente vinha de uma sequência de concursos na área de educação no Brasil inteiro, cobrando tendências pedagógicas, Sim. legislação. Todo mundo estava acostumado a estudar Sim. isso. A UFT foi lá e mudou, colocou na grade de específico apenas BNCC e DCT, que é o documento curricular do Tocantins. Então, a BNCC tem o quê? Na área de educação infantil, mais de 700 páginas. É uma coisa que você tinha que saber ler e tinha que saber estudar. Você tinha que entender aquilo ali. Ou você entendia o que era BNCC, o que era DCT, ou você não conseguia responder a prova. Por mais que tivesse lá... Não dá para memorizar 700 Não, páginas. Não, Você tem que precisa entender o que é educação. E ali você tinha todas as unidades temáticas do ensino fundamental, que você tinha Campo de atuação. os campos de atuação, os campos de experiência. Você lia a prova... Eu cheguei falando pro meu cunhado, falei, tinha uma palavra que eu não sabia, eu nunca tinha visto. E olha que eu gosto de estudar sinônimos. Eu nunca tinha visto a palavra tão complexa que a prova estava. Você tinha que ter certeza do que você estava fazendo. Tinha que ter um repertório bom. Um É bom aquilo que você repertório. falou anteriormente, né? Quanto mais você estuda, mais repertório você Sim. tem. Às vezes, mesmo que você não utilize aquilo regularmente, vai chegar um momento Que em que você aquela vai ter. palavra que você leu, aquele termo, aquela informação, ela vai te ajudar de alguma forma. Justamente. Eu lembro quando eu fazia concurso público, o pessoal fala assim, você estuda quantas horas por dia? Eu estou estudando 2 horas por dia. Eu falei, você não quer passar no concurso. Eu cheguei a estudar 14, 15 horas por dia. Eu já concursado, fazendo o curso de oficiais da PM, Estudando que era tudo integral, isso. 3 anos, praticamente internado lá dentro. Você não tinha dia de folga. E eu estudava para concurso de madrugada. Eu chegava às vezes 10 da noite, eu estudava até 1 da manhã, acordava às 4h30, estudava, saía às 6 tinha que estar lá cedo. Uma jornada dupla. A hora do almoço, eu almoçava e com a Constituição na mão. Eu ia no banheiro, eu levava a Constituição. 20 minutos fazendo alguma coisa, eu tô ali estudando. No dia do concurso, esse último concurso que eu passei, que foi para perito criminal da Polícia Científica, eu lembro que eu fechava os portões às 8 da manhã. 7h30 eu estava dentro do carro, na porta da escola da faculdade que ia fazer o concurso com a Constituição na mão. E eu lembro que 3 questões eu li a resposta meia hora antes de fazer a prova. Então não perdia 1 segundo. Então esse negócio de, eu vou... Descansa depois que passar, né? Às vezes você vai passar alguns meses esperando ser nomeado, aí você descansa. É verdade.
Pior que dá para descansar com a ansiedade de, né, Nos da grupos, incerteza. a gente tem uma figurinha que quando a gente sempre. Quando tem concurso, a galera vai se unindo, né? Vai chegando nos grupos. E aí a gente tinha uma figurinha. Eu venci a Copese. Quando tava chegando perto ali, você saía de uma etapa eliminatória, ia para outra, lá vai, eu venci a Copese. Agora a gente tá esperando outra figurinha pra gente publicar. Não vou falar o nome aqui, Eu não. tomei posse. Né? É, Nós com o nosso termo de posse lá na mão. Verdade. Eu acredito que vai dar certo, né? Sim. Vai. pois é. A gente tem que ter fé. E agora, falamos bastante sobre essa questão. Torço muito pela nomeação de vocês. Amém. E espero que amanhã o resultado seja positivo e dia 28, né? 28 também, seja um resultado positivo para vocês. Nosso espaço aqui está aberto. Que vocês Sim. possam retornar aqui quando sair a publicação da nomeação de vocês, para falar, até para estimular aquele concurseiro ou um próximo concurseiro que você que está aí não sabia o que fazer e agora, depois dessa entrevista, você decidiu para fazer concurso público, seja na área da educação, na área da segurança pública, saúde, entre outras áreas, né, da área do judiciário. Tem tantas áreas para você fazer concurso público. E você que não quer fazer concurso público, quer empreender, assista outros episódios que nós temos aqui também com empresários de várias áreas, empreendedores ou pessoas que trabalham aí no comércio ou na prestação de serviço. E se inscreva no nosso canal, Esfera Podcast no YouTube e Esfera Podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, coloque aí o seu joinha e coloque também o seu comentário e a sua sugestão. Quer alguma área aqui que você queira falar, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, coloca aí a sugestão que nós vamos te responder e vamos buscar uma pessoa qualificada para vir aqui trazer informação de qualidade para você. E vamos lá seguir o Instagram lá dos aprovados no concurso, né? Comissão Comissão de Homologados CEMED Palmas. E um abraço aí para a gestão de Palmas, para o prefeito Eduardo Siqueira, que assim que esse trâmite judicial passar, o senhor possa nomear esses qualificados profissionais aqui para lhe ajudar na gestão dessa cidade. E também aí, para que, estou torcendo também para que os nossos desembargadores possam decidir, baseado claramente na melhor convicção que eles formarem para isso, eles têm a qualificação para isso, que o Ministério Público também, de fato, se não encontrar nada que seja realmente ponderável para que esse concurso possa seguir adiante, que também seja feito, né? Confiamos no trabalho do nosso Ministério Público, do nosso Judiciário, e eu vou ficar muito feliz em ver profissionais igual vocês trabalhando em prol da educação do nosso município, do nosso estado, para que a gente melhore os índices, né? E tenha uma cidade com uma qualidade de vida cada vez melhor, porque foi aqui que nós escolhemos viver, né? Sim. Então nós queremos que isso se torne um paraíso na terra, para que a gente possa Essa viver. terra é nossa. Essa terra é nossa. Terra... E é isso aí. Agradeço a presença de vocês. Vocês A querem gente que deixar agradece. uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes? Olha, tem um texto que eu gosto muito de meditar sobre ele, que é do sábio Salomão. E ele diz assim, que o final de todas as coisas é o melhor do que o início delas. Então, nós passamos nesse concurso, nós passamos pelos processos de aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa esperança, né? Da paz, né? Por mais que houve choro, mas está chegando o fim dessa fase O choro E dura a nós- noite, mas no amanhecer vem a... e nós iremos entrar Alegria. numa carreira que 25 anos de dedicação exclusiva para educação de Palmas, né? Então, parabéns para Palmas. Amém. E você, gostou desse episódio? Então se inscreva, siga, comente, compartilhe. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares. Você que tem uma história de sucesso, você que tem uma história de superação, você que gosta de inovar, coloca aqui nos comentários, manda mensagem na DM, vem aqui contar a sua história para nós. Nós estamos aqui abertos para receber você, para que você conte a sua história e possa aí motivar, incentivar pessoas a seguirem em frente na sua vida. Então, eu sou Silvio Jaca, agradeço a todos vocês aqui a presença até o final desse episódio e siga a minha rede social também, @silvio.jaca. Lá eu não coloco a minha rotina porque ela é muito chata, mas tem a minha rotina de trabalho que talvez vocês gostem. Um abraço a todos e esse é mais um Esfera Podcast.